Eu era definitivamente uma das piores alunas da sala. E sempre quando eu conto isso no meu Instagram, chove mensagem. Mas Amanda, então como é que você conseguiu ser aprovada na OAB na sua primeira tentativa? Ou como é que você conseguiu passar em concursos? Ou então como é que você conseguiu um cargo no tribunal? Como é que você conseguiu as coisas que você conquistou depois de formada tendo sido uma aluna ruim? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Não é um vídeo sobre mim, é um vídeo para te dizer que se você também se sente um peixe fora d'água na faculdade, se você não vai tão bem, se você não é uma boa aluna, não tem boas notas, isso não significa absolutamente nada quando a gente está falando sobre prova da OAB. E eu vou usar a minha história simplesmente para ilustrar, mas eu quero que você adapte isso à sua realidade e entenda que nem tudo está perdido ainda tem muita água para correr embaixo da ponte e fazendo alguns ajustes finos você vai conseguir buscar a sua aprovação na prova. Então vamos lá! Quando eu digo que eu era a pior aluna da sala, uma das piores alunas da sala, eu quero dizer que eu sempre preferi ir pra festa do que ir pra aula. Às vezes eu pedia pra alguém assinar meu nome na lista. Eu faltava muito. Eu descobria no dia anterior que ia ter prova e aí eu estudava. Quando eu descobria, porque tinha vezes que eu chegava lá na faculdade e descobria no dia que a gente ia ter alguma prova. E mesmo assim, eu consegui levar a faculdade até o final e no 9º semestre, quando chegou a hora de fazer a tão temida prova da OAB, eu fiz e consegui a aprovação. Como é que eu fiz isso? Primeiro, eu, como era de costume, fui empurrando com a barriga até não dar mais tempo. Ou eu começava, ou eu ia ser reprovada invariavelmente. A primeira coisa que eu fiz foi sentar e fazer um simulado diagnóstico. Quando eu fiz esse simulado diagnóstico, eu tive a real dimensão de quão mal eu estava indo. Porque até então é uma coisa meio abstrata. Eu tava pensando, tá bom, vai ter a prova da OAB, mas eu vou lá e faço, são só 40 pontos, vai dar tudo certo. Como eu sempre costumava pensar. Quando eu sentei e realmente fiz uma prova anterior e vi que eu estava indo super mal, 30 e pouquinhos pontos, e que havia pouquíssimo tempo até a data da prova, eu entendi que a partir daquele momento eu precisava tomar alguma ação concreta. Um outro gatilho que eu tive foi em uma conversa com uns amigos meus e um dos meus amigos disse: Amanda, você não tem a mínima chance de ser aprovada. Na verdade, ela tinha completa razão, porque se eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo da forma que eu estava fazendo, que era absolutamente nada, certamente eu iria enfrentar uma reprovação. E isso ia ser uma coisa muito frustrante para mim. Imagina, eu não fiz faculdade particular, então meus pais não tiveram que pagar faculdade para mim, mas meus pais me pagaram, suaram, se mataram para poder dar uma educação de qualidade para mim e para as minhas irmãs, para eu conseguir ser aprovado numa faculdade pública. Aí eu passei os 5 anos de faculdade, na verdade foram 6, porque eu fiz 1 ano de intercâmbio, com eles me bancando ali. Eu fiz um tempo de estágio, ganhava uma bolsinha, mas nada que ajudasse tanto assim, me bancando para chegar na prova e simplesmente não passar por minha culpa, porque eu não tinha feito o mínimo, e aquele sentimento me deu um estalo. Eu falei, eu preciso começar a fazer alguma coisa. Então esse foi o drive inicial. Primeiro, ter visto que se eu não fizesse nada, eu não ia passar pelo simulado diagnóstico, ter me sentido meio que desafiada ou subjugada pelos meus próprios amigos que sabiam que eu não ia conseguir, e depois entender que a minha reprovação, ela causaria uma decepção nos meus pais, mas por minha culpa. Não há problema nenhum em você demorar 1, 2, 3 vezes para passar, contanto que você esteja fazendo por onde, se esforçando. Cada um tem o seu próprio tempo. Tem gente que vai fazer uma vez e vai passar, tem gente que vai precisar de 2 vezes, tem gente que vai precisar de 3, 4, 5 vezes. Cada um vai seguir o seu próprio tempo, com as suas próprias limitações, com as suas próprias dificuldades que todos temos. Mas o ponto não era demorar para passar simplesmente, e sim
demorar para passar em razão da minha negligência em fazer o que precisava ser feito. Como eu tinha menos de um mês para a prova, eu tinha alguns dias, eu não lembro se eram 15 ou 20 dias, mas era por volta disso, eu entendi que eu precisava traçar uma estratégia. Então, primeiro ponto, mentalidade, ter o drive correto de eu preciso passar, desse jeito não vai dar certo. Segundo ponto, estratégia. Eu analisei a prova da OAB e eu entendi que a prova ela precisava ser feita de maneira direcionada. Na minha época, ética tinham 10 questões. Eram as mesmas 17 matérias, só com essa pequena mudança. E eu saquei que se eu tentasse estudar todas as matérias, não ia dar tempo. Era muito pouco tempo até a prova que eu tinha disponível. Então eu pensei, beleza, eu vou focar em algumas matérias principais aqui. Em quais matérias que eu decidi focar? Naquelas que eu ia bem? Eu vou bem nessas, então é gostosinho de estudar, é essas que eu vou estudar. De jeito nenhum. Naquelas que eu tava indo pior. Por exemplo, eu fiz o simulado diagnóstico e processo penal, que eu achava que eu ia super bem, eu fui horrível, eu não acertei nenhuma. E naquele momento a água bateu na bunda. Eu falei, eu preciso começar a acertar questões de processo penal. Então, eu estudei a lei seca de processo penal, eu fiz muitas questões de processo penal, porque eu sabia que era só dessa forma que eu conseguiria tapar aquele buraco que eu tinha nos meus estudos. Então eu foquei nessas matérias que eu ia pior, foquei absurdamente em ética, que tinham 8 questões, e no final das contas eu acabei estudando 6 matérias, se não me engano. As que eu ia pior e aquelas de maior incidência, ética e constitucional. Fazendo isso, eu consegui melhorar absurdamente nos simulados que eu fiz. Quando eu fui fazer a prova, eu consegui uma aprovação com uma boa nota. Então veja, quando você tá nessa mesma situação, que você tá chegando no final da faculdade, você nunca foi uma boa aluna e você tem pouco tempo para estudar para a prova, você precisa entender que uma prova objetiva não vai medir o seu conhecimento da mesma forma que as provas da faculdade mediam. É completamente diferente você fazer uma prova de xizinho, de marcar certo ou errado, de você fazer uma prova de faculdade, que é uma prova muitas vezes dissertativa, que você tem que redigir uma resposta. Provas de OAB, provas de concursos que são objetivas, você precisa traçar uma estratégia específica para conseguir se dar bem. Você precisa entender como eliminar alternativas, você precisa entender em que ordem fazer a prova, você precisa entender onde você deve focar, porque fazendo dessa forma, você vai estar muito mais preparada, ainda que você não tenha sido uma boa aluna, porque os seus estudos, eles são direcionados para passar numa prova, e não para ser a rainha do processo penal, a rainha do direito civil, entende? Então fica muito mais fácil você entender como se preparar nesses casos, quando você tem essa visão, essa mentalidade. Por sorte, a melhor coisa que eu fiz foi ignorar a maioria das matérias, focar em algumas poucas matérias que correspondiam a muitos pontos, porque fazendo isso eu consegui quase esgotar os temas daquelas matérias que eu estudei. E quando eu cheguei na prova, todas as questões, ou praticamente todas as questões daqueles temas que eu decidi estudar, daquelas disciplinas que eu decidi estudar, eu já tinha visto. E melhor ainda, eu tinha visto há pouquíssimo tempo. Então a memória ainda estava fresca na cabeça. Por isso, fazer a prova foi muito mais simples, muito mais leve. Eu cheguei ainda com aquele medinho, mas sabendo que o arcabouço de conhecimento necessário para fazer a prova eu tinha adquirido, mesmo que em pouco tempo. E só um detalhe aqui, eu digo que eu estudei 6 matérias, mas hoje eu falo para os meus alunos estudarem as 9 mais. As 9 mais, que são as 9 matérias principais da prova, até o 37º pelo menos, correspondem a 58 questões, isso dá 72,5%. Por quê? Porque eu sei que tem muitas pessoas que preferem ter uma gordurinha a mais para queimar. Então não querem meter tanto louco de estudar só 6 matérias e deixar todas as outras de lado, todas as outras 11. Querem ter algo mais focado. E é por isso
que nós estudamos as 9 matérias principais, nós focamos em esgotar os temas mais pedidos dessas 9 matérias principais para que você consiga se sentir bem preparado na hora da sua prova. Então, fica tranquila que mesmo que você tenha sido uma aluna ruim, mesmo que você tenha sido uma aluna mediana, mesmo que você não tenha tanto conhecimento de todas as matérias, profundo e tudo mais, ainda é perfeitamente possível que você seja aprovado na prova. Prova disso é a quantidade de depoimentos que eu recebo dos meus alunos que estudaram por 30 dias, por 6 semanas e conseguiram a aprovação, que não tinham sido bons alunos e conseguiram a aprovação, que estavam formados há anos. Eu tive uma aluna que estava formada há 7 anos, fez a prova e conseguiu a aprovação. Então, tá tudo certo, você seguindo uma metodologia específica, seguindo uma estratégia focada em OAB, você vai conseguir a sua aprovação. Tira dos seus ombros esse peso de que não vai dar certo, de que só porque a sua faculdade não foi tão boa você não vai conseguir, porque isso é uma crença limitante e esse pensamento é a única coisa que pode te barrar. Então é isso, meus queridos, minhas queridas OABabies. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o joinha, se inscreve no canal, que aqui eu tô sempre postando vídeos que vão te ajudar a fazer a última prova da OAB da sua vida. E se você quiser um vídeo em que eu fale sobre como eu consegui a aprovação nos concursos, o cargo no Tribunal de Justiça, mesmo não tendo sido uma boa aluna, deixa aqui nos comentários que eu acho que há algumas coisas importantes para a gente falar sobre as habilidades necessárias para conseguir se dar bem depois da faculdade, independentemente de como você levou a sua faculdade. É isso, meus queridos. Até a próxima.